Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que isso significa para nós? O tempo vai passar, gente. O tempo vai passar. Se eu chegar para você aqui, dar uma data e dizer: olha, fulano, não importa o nome, qual o seu, só um exemplo, tá, pessoal? Olha, fulano, dia tal, do ano tal, uma bênção vai acontecer na sua vida. Não estou falando que Deus pode me dar isso, eu posso te falar. Não vou falar só porque é só um exemplo. Você vai se apegar tanto nessa data que você vai ficar ligado ao tempo. Se você observar, o nosso Deus, ele é tão cuidadoso que ele propriamente deixou nas escrituras que nem o filho sabe o dia que ele vai voltar. E o mais interessante, eu cito palavras do missionário, pessoal, e o filho não ficou curioso em saber. Se você ficar apegado ao tempo, o tempo, ele vai ser o seu maior adversário. Porque você vai ficar ligado no tal dia, na tal hora que eu disse, não vai acontecer nada. Posso fazer isso inspirado por Deus? Posso, mas não quero usar isso como regra. Se você esperar no tempo, ele vai te decepcionar. Porque ele faz isso. Os céus e a terra passam ou não? Passam, está escrito aí. Se você ficar olhando 24 horas para o céu, coisa que ninguém faz, você vai ver o sol se pôr, você vai ver o sol nascer, vai ver as nuvens andar, vai ver a lua aparecer. Os céus e a terra passam, mas o que não passa? A palavra. É aquilo que o Salmo 30, conhecido versículo 5, só comentário, diz: olha, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. O tempo vai passar e a palavra vai se cumprir na sua vida. O momento de se alegrar vai chegar. Quem crê nisso em nome de Jesus aqui? A transformação da sua casa, o lar transformado, a vida de um filho transformada, a vida do marido transformado, da esposa, que seja, a pessoa que seja, você vai ver acontecer, porque a palavra, ela não volta vazia, ela se cumpre para aquilo que ela foi enviada. E ela vai se cumprir na sua vida. É só você continuar até o fim. Os céus e a terra passam, gente, mas eu te convido de verdade a não olhar para o céu e a terra, porque ele vai te decepcionar. Agora, se você entendeu o que eu estou dizendo, quando eu disse seu adversário, que eu vou chamar do tempo, ele pode se tornar o seu grande aliado. Por quê? Porque assim como ele passa e às vezes não acontece, é necessário que ele passe para acontecer. Então, com certeza eu posso afirmar: hoje você pode estar bem, alguns nem tanto, outros muito bem, mas amanhã, se você está entendendo o que eu estou pregando, você vai estar muito melhor em nome de Jesus, porque o tempo precisa passar para a sua bênção chegar. Quem está entendendo, diga amém. Dá para entender o que eu estou dizendo? Só que se você ficar pegado ao tempo, sabe o que vai acontecer contigo? Comigo, com a gente? Ansiedade. A ansiedade, ela é uma coisa que está sempre presente, já desde domingo, coincidentemente, não foi projetado, gente. Não foi projetado, mas desde domingo estão falando de paciência, que envolve totalmente a sua condição de permanecer na palavra enquanto nada acontece. Irmãs, jovens, moças, por gentileza, cuidem do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. O seu, com todo respeito, busto, vou falar assim, não é para ser tocado, a não ser no casamento. Conserve-se. Outras partes não é para ser tocado além do casamento. Por que você quer antecipar o tempo, se o tempo vai passar e vai chegar a hora? Você quer ter uma vida feliz ou não? Estou falando para os solteiros. E vale para os homens, porque se a moça está deixando tocar, é porque tem um espertinho que quer tocar. Linguagem alta, gente, para não expor e não escandalizar ninguém. Mas tomem cuidado. O tempo, ele pode ser o seu maior inimigo, porque ele vai fazer com que você faça coisa que não pode. Mas se você usar ele como aliado, o tempo da promessa chega, gente. E vai chegar o dia que você vai poder fazer tudo isso. Com a bênção de quem? Com a bênção de quem? Se eu te falar que hoje aconteceu alguma coisa assim, desse jeito com alguém que está aqui, como que fica? Talvez hoje não seja exatamente quarta-feira, dia 21 de junho, para quem está ao vivo. Mas esse hoje pode ter sido ontem, pode ter sido uma semana atrás, pode ter sido no seu último namoro. Cuidado, o tempo, ele não pode ser o seu inimigo, ele pode ser seu aliado. Aí a porta está aberta da salvação, de um casamento feliz, está lindo, está ali, ó, bonitinho, a porta aberta, ali a sua representação. Aí a pessoa, ela não passa nunca por ela, e sempre fica pulando de galho em galho, ou de homem a homem, de mulher a mulher, porque ela não respeita o tempo. Os céus e a terra passam, gente, mas a palavra não passa. O prazer acaba, mas a palavra não acaba. O dinheiro acaba, mas a palavra não acaba. Eu tenho que me apegar a isso. Então cuidado.
Não abuse do que Deus, o Senhor, falou para você esperar. Dá para entender a condição que eu estou dizendo? Olha que eu estou entrando num ambiente que eu não imaginava que ia entrar. Mas às vezes é necessário entrar para colocar respeito às coisas de Deus, para Deus honrar vocês. Senão a gente vai viver uma vida como tudo pode, tudo quero. O que importa é que o corpo é meu. O corpo não é seu, é do Espírito Santo. Se você quiser fazer qualquer coisa com o seu corpo, pergunte para Ele antes se você pode. Porque o corpo é dele. Então não diga que é seu. No estralar de dedos você desaparece. Não brinca com essas coisas. A coisa é séria. O tempo pode ser seu maior inimigo. O que você está dizendo? Mas está demorando. Eu vou ficar para a titia. Então fica para a titia, mas não peca. Melhor você ter sobrinho do que depois ter aí alguém que está te dando trabalho. Mas não faz coisa errada. E se está fazendo, peça perdão e se arrependa e faça a coisa certa, porque Deus quer fazer coisas grandes no nosso meio. Só que a Bíblia fala em Josué 3,15: santificai-vos, pois, hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilha. A gente quer simplesmente a maravilha para se santificar. Não funciona assim. Eu quero a salvação e todo mundo aqui quer ou não? Mas o que está na sua mente? O que está no seu coração? O que tem passado no seu sonho? Puberdade todo mundo passa, pessoal. Eu sei o que é isso. Já quem conhece meu testemunho sabe. Eu tive um dos piores vícios do que muitas pessoas acham que foi o pornográfico. Eu repito e reforço: pornográfico é pior do que cocaína, gente. Quem está na pornografia sabe que isso é complicadíssimo. Mas e aí, gente? Eu sonhava no dia que eu ia fazer coisa errada. Como que pode uma coisa dessa? E aí, quando tinha oportunidade, tentava fazer. Graças a Deus, a misericórdia dele me livrou, senão eu estava perdido. Mas dá para entender que a gente pode mudar? Dá para entender que aonde eu tive luta, eu não quero que vocês tenham? E em todos os sentidos, porque família é consequentemente, pessoal, moralidade, condição, santidade, tudo ligado a uma coisa ou outra, sem radicalismo, simplesmente fazer o certo. É tão difícil ser correto nessa terra? Vamos fazer a coisa certa, povo de Deus? E quando eu digo isso, alguém fala: mas não sou solteiro, eu sou casado. Então você sabe que só tem que olhar a sua esposa, não pode olhar outra mulher que não seja a sua. Não pode olhar outro homem que não seja o seu. Ou coisa boa, esse é o fogo que tem queimado, o Espírito Santo, não o fogo na bigorna, né, gente? Como alguns dizem aí fora. Dá para entender ou não? Vamos pegar essa bênção ou não, gente? O tempo, ele é seu inimigo ou ele está sendo seu aliado? Responda para você mesmo. Se ele é seu aliado, você está ligado àquilo que Deus diz para você chegar no objetivo. Se ele é seu inimigo, você está ultrapassando o limite e está fazendo besteira. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Olha que isso aqui não é culto, não é religiosidade não, hein? Religiosidade você vai fazer o sinal da cruz, aí vai ficar minguando, ajoelhando em milho. Nós estamos falando de coisa séria. Coisa que leva você ao plano da salvação e que faz você ser uma bênção naqueles que você convive. E exemplo àqueles que te olham. E a maneira como você se porta ante a sociedade é tão fundamental quanto você está em casa sem ninguém te ver, sem ninguém estar te vendo. Para que, pessoal, nossa casa seja alicerçada. Imagina só uma garota nos seus meados de 10, 12 anos, de repente chega numa noite, ela acorda com sede, ela vai para a sala, e ela tem que passar pela sala para chegar na cozinha, e de repente ela vê o pai dela assim, de repente o pai dela vê ela, e a coisa que ela acontece é que o pai muda de canal rapidinho, e ela não é boba, porque 10, 12 anos já tem consciência garantida, e ela fala: meu pai está aprontando. Aí passa 2 dias depois, isso foi numa quinta, aí no sábado acontece o seguinte: o pai simplesmente fala: filha, você não vai para a balada. E ela fala: eu vou, não quero nem saber. Mas com 12 anos, pois é, hoje em dia tá muito rápido as coisas, né? E ela vai lá e coloca uma sainha justa. E o pai dela: você não é minha filha se você fizer isso. E fala: você não é meu pai, porque eu sei que você faz. E aí? Vamos para essas coisas não, pessoal. A Bíblia fala no livro de Cantares: não desperteis o amor até que queira. Você despertar um sentimento que ainda não é tempo de despertar é ter o seu inimigo agindo contra você. O diabo, pastor? Não, o tempo. O diabo, ele só joga a ideia, pessoal. Abraça quem quer. Então, cuidado. Agora, a minha preocupação positiva, a minha boa preocupação é: por que Deus está me dando essa mensagem se eu não programei ela? Quem que está aprontando aí, gente? Eu não programei ela. Quem que é que está fazendo essas coisas? Porque se eu estou pregando, tem coisa que está acontecendo. Não vai deixar isso aflorar, vai? O Espírito Santo é quem testifica, gente. Não deixe isso acontecer, não. Quer ter uma vida boa ou não? Então vamos fazer a coisa certa que vai ser bênção. Olha lá o que diz em Provérbios 19, 2. Jesus é testemunho. Não programei e levar a esse lado. Está aqui, ó. Meu esboço está certinho aqui, ó.
O próximo versículo que eu iria ler na teoria seria o Salmo, mas eu estou indo para Provérbios, que é o último que eu ia pregar hoje. Na teoria seria assim. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Assim também ficar a alma sem conhecimento, não é? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer para que você não erre e eu não erre, nós não erramos, porque isso aí envolve todos nós. Posição não leva ninguém a lugar algum. O que leva é fidelidade. A posição leva as pessoas na terra a serem aplaudidas, a serem exaltadas, a serem tudo ovacionadas. Mas diante de Deus, eu preciso, antes de qualquer coisa, de conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento, é o conhecimento correto. Ou seja, irmãos, não errem. Existem tantas opções nesse mundo. Então veja o que é preciso, porque tudo que Deus está preparando para você é tão perfeito. Tudo que Deus está preparando para você é tão lindo, é tão bom. Alguns podem estar dizendo, mas eu estou errando porque eu não tive um conhecimento bom dentro da minha casa, então adquire hoje. Se você souber o que você pode fazer da forma correta, a partir de hoje você não vai mais errar. Então o sábio deixou escrito, foi Salomão: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Mas aí o versículo seguinte, a continuação do versículo, diz assim, e o que se apressa com os seus pés faz o quê? Peca. Gente, eu não estou falando só do pecado moral, como eu já citei alguma coisa aqui. Eu estou falando do erro no geral. Às vezes nós erramos assim, nós levamos a esse ponto, né? Infelizmente, às vezes pela necessidade, às vezes acontece. Não sei se vocês sabem, né? Mas nós temos um exemplo muito perfeito. Alguém conhece Jesus Cristo aqui ou não? Ele está aqui ou não está? Ele não só está aqui, ele está aí. Mas ele não só está aí, ele estava onde você estava. Isso que é interessante. Ele sabe o meu pensamento, né, povo de Deus? Tudo. Ele sabe o que você vai pensar antes de você pensar. Isso é tremendo, né, gente? Ele é o nosso maior exemplo, não é? Ele nos ensinou a fazer o certo ou não? Mateus capítulo 4, coloca aí para mim, por favor. Nada a ver com a minha mensagem que estava aqui, reforço. Quem que está precisando? Não vou pedir para você levantar a mão, porque isso vai te constranger, mas precisa. E às vezes você olha e fala assim, não é possível que esse irmão, ele faz uma coisa. Olha a cara dele de santo, amigo. Eu não olho, não adianta olhar a cara, tem que ver o coração. As ações. Às vezes aquele que você diz, o fulano ali deve ser meio perturbado. Às vezes é o que mais santo está. E aquele que às vezes a pessoa fala, nossa, esse é intocável, é o que mais está no... Cuidado com uma coisa, pessoal. Qualquer pessoa que é rota de santidade tem problema. Qualquer pessoa que se mostra santa demais tem problema. Ninguém consegue. Nós precisamos e dependemos de Jesus 24 horas. Todo mundo concorda ou não? Dependa dele. Dependa dele, dependa dele. O que é depender de Jesus, povo de Deus? É depender da palavra. Aqui no livro então de Mateus 4 nós temos um relato muito conhecido no nosso meio. Só sei que hoje tem um plano de salvação acontecendo. E quando vocês passarem por aquela porta, vocês não vão passar por baixo de um batente de madeira. Vocês vão passar pela mudança da sua vida. Porque eu quero um antes e um depois dessa passagem daquela porta. Eu não quero que vocês ou eu ou nós sejamos a mesma coisa. Eu tenho que ser melhor todos os dias. Não porque é uma obrigação, mas é porque é um presente que Deus me deu de se fazer o correto. De deixar tudo aquilo que é errado para acertar. Isso é importante. Pessoal, quando eu era jovem, antes de me converter de verdade, eu estava na igreja. Eu era como muitos são. Uma pessoa, como eu disse, pervertida dentro da igreja. Eu não era uma pessoa viciada fora da igreja. É isso que vocês têm que entender. Uma coisa é a pessoa que não tem temor a Deus e não tem respeito. Estava dentro da igreja e tinha o vício da pornografia. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu ia para a igreja para ficar olhando as meninas, mas com uma segunda intenção. E o meu prazer era sentar com os jovens da igreja e falar sobre quem perdeu a virgindade. Dentro da igreja, gente. O que adianta a gente estar aqui e não ser o que Deus quer que a gente seja? Eu não estou falando de terceiros, estou falando de mim. Deus deu a misericórdia que eu casei virgem, graças a Deus, que é a minha princesa. Mas, eu pequei pra caramba. Dá para entender o que eu estou falando? Dá para entender o quanto que Deus está falando? Ou seja, eu tenho um adversário. E esse adversário não é pequeno. Ele se chama tempo. E às vezes está lá um tic-tac passando, Aí você vai vendo as coisas não acontecendo. Aí você decide tomar a atitude do seu jeito. Só que quando você faz isso, está destruindo o futuro. E alguns estão pagando o preço hoje e sabem disso pelas ações do passado. Mas a boa e graciosa notícia é: Jesus apaga o seu passado se você disser sim para Ele
e faz você fazer tudo certo para o futuro lindo que Ele preparou. Quem que está aqui crendo que Deus ele vai fazer essa obra tão grande na sua vida, gente? Vocês estão entendendo que não adianta simplesmente eu chegar para minha filha hoje e falar: filha querida, aceita Jesus, se amanhã ela vê eu fazendo alguma coisa errada? Não é pelo fato de fazer errado, eu tenho que ter caráter de ensinar ela e falar: o que eu estou te ensinando, eu luto todos os dias e vivo porque eu quero fazer isso. Dá para entender isso? Que não adianta chegar para minha filha e falar: filha, não faça uma tatuagem, mas eu estou cheio. Com todo respeito a quem tem, não estou te julgando, simplesmente estou te ensinando. Se você não tem, eu só falo uma coisa: nunca faça, seja decente. Já que você já fez, então passou. Daqui em diante, seja diferente. É testemunho, pessoal. Se eu não falar o que eu tenho que falar, quem que vai ouvir, gente? Não espere mais alguém falar o que precisa. Jesus quer te usar e Ele quer fazer de você um vaso de honra. Ele quer fazer de você o plano que Ele disse que faria, mas tem que ser do jeitinho dele, não do meu. Não tem que ser do jeitinho do fulano, do ciclano, da igreja A, da igreja B. Tem que ser de acordo com a igreja de Cristo, do Evangelho de Jesus. Não é careta, não é ser um careta. Eu acho que é ser sábio e ter respeito às coisas que Ele fala. Reforço, qualquer coisa que você quiser fazer no seu corpo, eu já falei isso algumas vezes, pergunte para Ele primeiro. Não pergunte para o seu pastor, pergunte para Jesus. E o que Ele fala? Pastor, Ele não responde, então não faz. Em qualquer coisa, físico, externo, interno, escolhas emocionais, psicológicas, psiquiátricas, o que seja, escolhe primeiro o que Ele falar, mas sejam o que Ele quer que seja. Envolve, povo de Deus, salvação da sua casa. Imagina você vendo um filho, um familiar, um pai, uma mãe indo para o inferno. Não estou exagerando. E você não poder fazer nada, mas você tendo toda a condição de ter feito e não ter conseguido. Como o jovem, como o rico quando morreu na parábola do rico e do Lázaro. Seria difícil. O nosso exemplo está em Jesus. Jesus ele fala em Mateus capítulo 4 da seguinte forma. Prestem atenção. O tempo ele pode ser o seu maior inimigo, mas ele pode ser o seu maior aliado. Porque assim como ele tem que passar, ele pode te desesperar a ponto de você tomar uma decisão louca. Quer saber? Eu vou chutar o balde e fazer o que eu bem entendo da minha vida, como muita gente está fazendo. Que só ele escolhe onde que mais fala: eu gosto de ir na igreja A ou B, que fala de acordo com o que eu gosto de ouvir. Isso se chama comichão nos seus ouvidos e isso vai te levar para a perdição. Mas não é o que eu quero ouvir, é o que eu preciso ouvir. Então onde eu quero estar? Aonde Deus quer que eu esteja. O que eu preciso ouvir? O que Deus quer falar. E aí ele fala: nem tudo vai me agradar, e na verdade a maioria das vezes não vai me agradar, mas esse é o caminho, porque se me agradasse eu estaria no caminho errado. Como que posso simplesmente, sem conhecê-lo, fazer o certo? Eu preciso conhecer para saber. Aqui em Mateus capítulo 4 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito, não pela carne. Não foi natural, pessoal. E foi conduzido Jesus pelo Espírito aonde? Ao deserto. Quem que ia por livre e espontânea vontade para um deserto? Fala a verdade. Vamos falar de um deserto bem irracional. Se alguém tivesse aqui e chegasse para você: olha, deixa sua casa, deixa tudo que você tem, vai morar na rua. Alguém faria isso por livre e espontânea vontade? Vamos supor que fosse isso. Jesus ficou 40 dias em um lugar que não tinha onde ele dormir, mas ele foi pelo Espírito. Não queira passar uma luta que Deus não esteja nela, tá? Espírito deve estar com você, Espírito Santo. Mas aí a Bíblia diz: para ser tentado por quem? Pelo diabo, o adversário. A palavra, quem não sabe, o diabo tem origem grega que significa opositor, adversário, tá? Então ele foi dirigido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário, pelo diabo. E aí como que o diabo tentou? Ele chegou já tentando logo de cara? Não, no começo tudo é fácil, porque no começo todo mundo é forte. É engraçado. É o famoso: eu estou no primeiro amor, eu quero salvar o mundo, eu quero mudar a vida de todo mundo. Eu quero ver daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Porque se você conseguir permanecer, significa que você é um vencedor. O céu é para poucos, pessoal. Deveria ser para todos, mas o céu é para poucos. Vamos ser esses poucos ou não? Vamos ou não vamos? Pastor Vitor, é que eu vi muita coisa na igreja errada. Parabéns, eu também, mas não é por isso que eu fiquei perturbado. Que eu me dei liberdade de fazer coisa errada. Vamos fazer a coisa certa ou não? Quando eu digo igreja, eu falo no geral, tá, gente? Porque toda igreja tem. Família é toda imperfeita, não é? Mas você não fica mudando de família cada semana. Você sempre escolhe: essa aqui é a minha. Meu filho é desse jeito, minha filha é desse jeito, mas eu amo eles e vou lutar por eles desse jeito, até eles melhorar.
seja a mudança que você está buscando nas pessoas, velho. Começa por você. Mas o que acontece? Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito, mas para ser tentado ao diabo. Conhecida, a mensagem é conhecida, mas eu vou encaixar o tempo nela, só para vocês entenderem. Que diz assim, ó: e tendo jejuado quanto? 40 dias e 40 noites depois teve fome. Você acha que isso foi voluntário? Não, foi dirigido. Todo jejum tem que ser dirigido. Ainda que tenha um voluntariado, ainda que tenha uma vontade própria, tem que ser dirigido. Eu já fiz jejum sem ser dirigido, só quebrei a cara. Com direção você fica o tempo que quiser e ele vai te sustentar. Então não faça nada que Deus não dirige. Ele conseguiu, mas o Espírito Santo estava com ele. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, aí começou: manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, quando ele estava 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que ele teve o que, gente? Fome. Dá para entender que o diabo ele vai tentar naquilo que você tem necessidade? É simples, né, gente? Então, se você está com necessidade sentimental, você acha que ele vai aparecer como? Hein, irmão? Se você está com uma crise conjugal no seu casamento, faz mais de meses que você não procura sua esposa, você acha que ele vai aparecer como? Você acha que vai aparecer como o pastor Jaime ensina, de chifre, com garfo, com um tridente, dizendo: eu sou o diabo, vou te matar? Ou ele vai colocar uma bonitona na sua frente? Talvez não seja física, talvez seja virtual, mas ele sabe fazer a coisa. Mas tudo isso porque o tempo está passando e você não está conseguindo ver mudança. Dá para entender ou não? Mas dá para entender que você consegue fazer o tempo ser o seu aliado e usar esse tempo enquanto você espera para se preparar para aquilo que está vindo? Hein, povo de Deus? Eu estou mexendo com vocês hoje por algum motivo maior. Eu não sei qual. Eu não sei quem Deus está tocando de forma muito grande. Mas eu peço para vocês, dê atenção. Eu não sou de fazer isso nessa proporção. Às vezes eu faço, mas não nessa proporção. Mas se eu estou precisando fazer isso, não sou eu, gente. É quem está em mim que está vendo que está acontecendo alguma coisa. Então deixa ele trabalhar com você enquanto eu prego. Deixa ele mexer com o seu ego, porque ele é especialista. Ele é o único que sabe quebrar sem machucar, gente. Lembra do oleiro? Ô Jeremias, desce a casa do oleiro. Por quê? Porque lá vou te mostrar e vou falar o que eu tenho que fazer. Lá e o oleiro fazia o quê? Jeremias 18. O que o oleiro fazia? Quebrava o vaso, mas o que ele fazia na sequência? Refazia. Pessoal, nós somos uns vasos refeitos. Nós estamos na nova aliança. Jesus, ele deu a vida para isso. Eu não posso simplesmente fingir que não é assim. Ele está trabalhando com a gente. Eu já falei aqui inúmeras vezes, talvez já dezenas, se não for já centenas. Cada lugarzinho hoje vazio vai se encher com um dos seus familiares. Acreditem nisso. Não finge que não estão sabendo e não estão falando contigo. Não finge que com você. Não finge que está pegando no sono para não ver essa mensagem. Porque ele está falando com você. Mas ele quer te usar. Ele não vai te usar quebrado. Ele vai primeiro te refazer. E para ele te refazer, tem que ser um doido igual eu para pregar alguma coisa dessa. Senão você não vai entender onde precisa consertar. Tem gente que pode dizer: maravilha, pastor, estou 100% com Jesus, louvado seja Deus. Jesus vem levar essa pessoa que ela já está 100%. Pode levar. Quer que eu faça essa oração? Ele não vai me atender não. Porque ninguém está perfeito. Se tivesse, a pessoa já teria ido com ele. Dá para entender que a gente está em processo de aperfeiçoamento, pessoal? Vocês não sabem a angústia que a gente passa durante o dia para chegar no culto, porque tem alguém que está precisando. Mas quando a gente vai lá e vence, é porque coisas boas vão acontecer. Não fica andando de qualquer jeito, porque Deus não é qualquer um. Ele vai fazer de você uma bênção, isso não tenha dúvida, mas deixa ele trabalhar. Não finge que não é contigo, não mostra desinteresse para mim, que eu vejo. Pega essa bênção para vocês. Seja o que ele chamou você para ser. Mateus 4. O Jesus teve fome, correto ou não? E aí veio o quê? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras. Ele tentou Jesus aonde? Fala comigo, na fome é muito pouco. Jesus foi tentado você nunca esquecer disso, necessidade. Você é tentado naquilo que você tem necessidade. Não importa qual seja. Jesus estava com fome, então foi fome. Mas se você está carente, pode ter certeza, vai aparecer uma cordinha aí para você achar que é um coração e você vai se enforcar. Tem que saber o que está acontecendo. Se a sua necessidade é financeira, vai aparecer uma oportunidade para você pegar um dinheiro que não é seu. E pode ser que alguém pense: mas é só empréstimo. Empréstimo você tem que ter conhecimento de quem está pegando e a pessoa sabe que pegou. Não adianta pegar o empréstimo involuntário, tem que ser voluntário. E ainda assim, se for pela Bíblia,
é bom nem fazer. E sim você ter para dar e não para poder pegar. Então tudo isso está na escrita. Então aonde eu vou ser tentado? Na necessidade. Aí eu estou com vontade, então vai aparecer, essa vontade é normal. Porque ele faz isso, só que aí que eu tenho que ter dentro de mim, os céus e a terra passam, mas o que não passa, gente? A palavra. O que Jesus respondeu para ele? Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus, não é da minha, gente. Eu não posso pregar o que sai da minha consciência, do meu coração, é muito vazio perto do que Deus ele fala. Eu tenho que pregar o que sai da boca de Deus, é onde ele tem compromisso. É só ler Isaías 55, vocês vão ver, versículo 11. Ele zela pela palavra que sai da boca dele, não da do pastor A ou B. O pastor tem a obrigação, eu falo pastor generalizando, mas me colocando, de falar exatamente o que Deus falou, não o que ele acha. Por isso que eu tenho que mudar muitas vezes a mensagem. É muito mais fácil dizer, vai dar tudo certo. É muito mais fácil dizer, irmã, aquele garoto que você gosta, casa com ele. Ele não presta, mas Deus vai mudá-lo. É muito mais fácil fazer, não é isso? Mas não é assim que funciona. Sabe aquele dinheirinho extra, que você sabe que não é seu? Pode pegar, Deus entende. Sabe o seu dinheiro? Não devolve não. Bobeira, loucura falar uma coisa dessa. E não adianta tirar do contexto que está gravado, graças a Deus. Se alguém desviar aí do contexto, já sabe. Não, tem que honrar. A palavra não vai voltar, pessoal. Tem que fazer o que Deus mandou, falou para nós. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Estou com fome, com outras palavras, tá, pessoal? Eu estou com fome, estou com necessidade, 40 dias, 40 noites sem comer. Estou com fome, mas eu não vou transformar a pedra em pão. Eu vou fazer conforme Deus disse. Nem só de pão, está em Deuteronômio, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quer vencer o tempo? Ou melhor, quer fazer o tempo ser o seu aliado? Não deixe ele atrapalhar tudo e você fazer o que não pode. Espere ele passar. Porque se ele está passando é porque está mais perto da sua bênção do que estava antes. Use isso a seu favor. Pastor, mas estou orando há 20 anos. Isaac orou 20 anos e a esposa dele foi mãe de filhos, pessoal. Ele não mudou. Nós já temos o exemplo do pai que infelizmente teve aquele desvio momentâneo de conduta, que ele se deitou com uma mulher chamada Agar, com o consentimento da esposa, não foi pecado, o erro foi sair da palavra, na questão da promessa, mas não foi erro, questão matrimonial. E ele teve Ismael, depois teve que mandar o Ismael embora. Imagina que tristeza para o pai. Filho, vai embora, por quê? Porque eu não posso ter você aqui, porque você foi feito fora da palavra. Imagina que tristeza, brava, gente. Se ele estivesse aguardando, não teria tido essa tristeza. Teria tido só Isaac. Mas dá para entender, o Isaac já não. O Isaac simplesmente 20 anos orou, ele esperou. Não é uma questão só de ficar parado. Ele orava instantemente, não desistia daquilo que Deus disse. Pessoal, se Deus falou que você e sua casa vai ser salvo, você e sua casa vai ser salvo. Se Ele falou que você vai ser mãe, você vai ser, mas do jeito certo. Não do jeito que pode alguém dizer. Tudo que eu preciso está naquilo que Deus ele fala. Agora eu tenho que guardar isso. No Salmo 119, lembra que eu comentei que seria a segunda palavra sequencial? Salmo 119, versículo 11. Pastor, eu preciso entender mais, então vamos falar mais. Como que Jesus venceu no deserto? Como que ele venceu naquela batalha? Pessoal, a mentalidade de muitos de nós é desistir porque é mais fácil. E não é uma desistência que você vai parar de vir na igreja, é uma desistência de acreditar. Vamos cumprir o nosso papel religioso, vamos continuar fazendo o que todo mundo quer que a gente faça. Se papai quer que eu vou para a igreja, eu vou fazer porque o papai quer, mas não há um encontro real com o Espírito Santo. Se não há um encontro real, eu estou vivendo uma vida falsa. É claro que eu estou. Eu preciso ter um encontro com Ele. Pessoal, todo mundo tem que crescer aqui ou não tem? Todo mundo tem que aqui prosperar ou não tem? Sim. Todo mundo tem que ter uma família restaurada, completa, uma família realizada ou não? Sim, mas no Senhor. Fora dele, gente, é igual pisar numa cova e saber que vai cair uma hora. Até anda um pouquinho, até conquista um pouquinho, mas não é tudo que ele tem. Tudo que ele tem é bem melhor, é ou não é? Tudo que ele tem é bem melhor. O salmista dos Cânticos dos Degraus escreve, não sei quem é esse salmista, a Bíblia não relata, pode ter sido Davi, pode ter sido Salomão. É muito mais fácil falar que é Davi, mas pode ser Moisés, eu não sei. Mas o Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra onde? No meu coração. Os céus e a terra passam, mas a palavra não passa. Você quer continuar firme naquilo que Deus disse? Então esconde ela. Normalmente você esconde o que é precioso, né? O que não é precioso você deixa até à vista, não é verdade? Isso aí não vale nada, todo mundo pode ver, todo mundo pode pegar. Mas quando é valioso,
Você esconde, porque aquilo para você importa. Enquanto a palavra não importar para mim, pessoal, eu vou deixar ela exposta de qualquer jeito. Ah, está escrito, mas o pastor está sendo radical. Paciência, pense como quiser. Mas eu não vou pregar de qualquer coisa. Eu preciso esconder isso dentro de mim. Eu preciso. E como que eu faço? Eu deixo aqui, enfinca aqui, Jesus, aquela tábua de carne no meu coração, a sua palavra. Porque ela é uma espada de 2 gumes, ela tem mais poder, na verdade ela é mais forte. Então faz eu entender isso, Pai. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai se perder nesse mundo, eu quero ser uma pessoa que vai dar fruto. Pessoal, isso eu penso todas as vezes, eu preciso. A minha permanência vai fazer muita gente ser salva. Mas a minha desistência vai ser muita gente vai se perder. A sua permanência vai fazer sua casa mudar. Se você parar, pode perder tudo e jogar tudo fora. É uma coisa muito pessoal. Ninguém pode ser substituído nessa hora. Eu costumo usar esse exemplo, citando, por exemplo, rapidinho, Jonas, é só um comentário, tá, gente? O Jonas, ele foi chamado por Deus para ganhar Nínive inteira, salvar aquela geração. A Bíblia fala que Jonas foi contrário à vontade de Deus, não foi? Quem conhece a história sabe que Jonas foi contrário. Deus não poderia simplesmente falar, tá bom, Jonas, você não vai, eu vou levantar outro que queira. Talvez não tinha outro, não sei. Mas Deus levanta, pessoal. Jesus falou que se ninguém falar, ele levanta das pedras filhos de Abraão. Jonas, o navio quase afundou, e Deus não desistiu dele. Mas por que Deus não desistiu dele? Aquela cidade dependia de Jonas. A nossa cidade depende de nós. Paulo lhe declarou, se eu não prego, quem vai crer? Deus vai lá e fala com ele, Paulo, há muitas pessoas na cidade, então pregue, não tenha medo. Eu vou ser com você. Vai dar certo, gente. Só que para isso o tempo vai ter que passar ou não? Vai ter que passar. Imagina Jesus 30 anos na terra, representação rápida, um entendimento simples. Jesus 30 anos na terra e todo mundo clamando por Messias e o Messias estando na terra, só que ele não podia se manifestar porque não era chegada a hora. Houve um tempo que ele precisou se manifestar, mas enquanto esse tempo não veio, ele teve que ficar calado. Ele não podia chegar e falar, eu sou o Messias, mas quantas vezes ele pode ter passado, a Bíblia não relata, tá, gente? Mas quantas vezes ele pode ter passado em uma casa, em algum sabá que tinha, ou seja, a comemoração dos judeus, todos os sábados que eles guardavam, e alguém clamando pelo Messias, Senhor, envia o Salvador, e ele não podendo dizer, eu sou esse homem. Ele teve que esperar o tempo. Ele poderia ter antecipado, mas ele não estava pronto. Nós temos que nos preparar para isso, porque ele está preparando a gente para isso. Há uma porta grande e eficaz aberta ou não? Vamos passar por ela ou não? Mais do que essa aqui que é representativa, pessoal. Eu vou olhar no olho de vocês se for preciso para dizer, Deus conta com você. Então não faça de qualquer jeito. Seja o que Deus falou que você quer ser. Pastor, mas eu estou tentando e não está acontecendo. Isso é o que o tempo quer que você entenda, mas usa isso ao seu favor. Você pode olhar o tempo e dizer está difícil, ou você pode olhar o tempo e dizer eu vou me preparar. E você pode olhar o tempo e falar mas as portas não abrem, ou você pode usar o tempo enquanto elas não abrem, eu me preparo para passar pela porta quando ela abrir. Você vai simplesmente olhar, ou vai ser o seu adversário, ou vai ser seu aliado. Eu prefiro escolher ele como aliado, porque às vezes ele quer ser meu adversário. Sabe quando você ora e aparentemente não acontece? Sabe quando você está tentando e aparentemente não vem? Quando você recebe um não na sua cara, você simplesmente fala, meu Deus, parece que nada vai acontecer. Dá essas vontades às vezes, né? De parar, fala, quer saber? Eu vou sumir. Mas sumir não muda o futuro, gente. Na verdade vai só atrapalhar. Então ainda não acontece? Jesus, me ajuda a me preparar, então vou fazer o certo enquanto isso. Aí você vai ver as coisas andarem. O pessoal tem coisas muito boas para vocês. Tem coisas maravilhosas que Deus ele escolheu desde quando você se tornou ser humano. Desde quando você nasceu nessa terra, Ele já tinha algo preparado para você. Não deixe que isso caia por terra hoje. Não deixe que isso fique no esquecimento. Se você já errou muito, acerta a partir de hoje muito. É uma escolha. O tempo está aí do seu lado, aproveita. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Não é assim que funciona? Eclesiastes 3 fala sobre isso. Há tempo de juntar pedras, é tempo de espalhar. Então aproveite esse tempo. Enquanto você não está podendo juntar, então espalhe. Mas na hora que você puder juntar, você junta. O tempo chega para todo mundo, gente. Lança o seu pão sobre as águas. A Bíblia diz que depois de muitos dias você vai encontrar. Mas Ele fala que vai encontrar. Eu costumo dizer, se você deixar o lago que você jogou o seu pãozinho, quando ele voltar você não vai encontrar, mas ele vai voltar. Só que se ele não te encontrar lá, você não pega. Então vamos aproveitar isso, vamos aproveitar esse mover, vamos aproveitar essa visitação do Espírito, povo de Deus, porque é um Deus aqui abraçando essa igreja, pessoal, como nunca. Só que você tem que se sentir amado, não se sinta julgado.
Se a verdade foi dita em algo que você disse que não precisava, que é desnecessário, paciência. Mas uma coisa eu sei, se um mudar, valeu a pena. Mas por que não todos, né, gente? Por que não ver a sua casa ser transformada? Por que não ver o seu filho ser mudado? Sua filha, você, irmão, ser mudado? Se tem algum tipo de vício, Jesus está aqui para te libertar. Ele me libertou de algo que era horrível. Mas Ele pode fazer por todos, Ele só crer e deixar, Ele faz isso acontecer. Vamos falar com Deus agora ou não? A porta eu vou deixar no final. Depois vocês passam, num ato de fé você passa, mas eu quero que você agora fale com Deus de forma muito sincera, muito espontânea. Depois, na hora da saída, depois a gente coloca ali, se estiver na porta, só para fazer diferente, porque o tempo consome, né? Você vai passando, então a gente tem que usar ele a nosso favor. Então vamos fazer o nosso coração se abrir e falar: Jesus, eu quero fazer o certo, me ajude a acertar, eu não quero errar. E Ele vai te ajudar, tá bom? Quem quiser essa oração, é só ficar de pé, que é para todos, na verdade.